Manifestei o meu marido dos sonhos usando a lei da atração e estamos juntos há mais de 10 anos. Sim, a lei da atração é real, você acreditando nela ou não. Eu imaginei exatamente tudo o que eu vivo hoje em dia. Imaginei tanto as características físicas dele, que eu vou falar quais são, até o nosso relacionamento saudável e pleno. Além de manifestar meu marido dos sonhos, eu também manifestei diversas outras coisas, como o meu primeiro e segundo apartamento, minha loja infantil, minhas viagens e continuo manifestando diariamente. Porém, hoje, neste vídeo, eu vou contar especificamente como eu manifestei o meu marido dos sonhos, como eu era antes, o que eu aprendi, como eu pratiquei, quanto tempo demorou, quando eu manifestei, como aconteceu, enfim, eu vou compartilhar tudo em detalhes para você entender que sim, tudo é possível na nossa imaginação. Oi gente, bom dia, eu sou a Luli e este vídeo é a resposta de uma pergunta que eu fiz em um outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar como sugestão no final para você assistir depois. Eu falava sobre como manifestar mesmo sem acreditar. Tudo é possível através da sua imaginação. Guarde essa frase. A imaginação é a ferramenta mais poderosa que temos para moldar a nossa realidade. Tudo o que existe no mundo físico começou primeiro na mente de alguém. Pense nos grandes empresários, nos arquitetos, nos artistas, nos cientistas. Antes de criarem qualquer coisa, eles imaginaram. E quando falamos da lei da atração, a imaginação se torna ainda mais importante, porque é através dela que enviamos sinais ao universo sobre o que queremos manifestar. Quando você imagina algo com clareza, com emoção e com detalhes vívidos, você está treinando a sua mente para acreditar que aquilo já é real. E adivinha? O universo responde trazendo circunstâncias, oportunidades e encontros que tornam a sua visão uma realidade concreta. Para que você entenda como eu manifestei o meu marido dos sonhos, antes eu preciso contextualizar como tudo começou. Em 1990, quando eu ainda tinha 14 anos, minha irmã mais velha chegou em casa com uma fita cassete com frases repetidas e começou a ouvir essa fita à noite, quando ela ia dormir. Perguntei a ela quais eram as frases que estavam naquela fita cassete e ela me disse que eram afirmações positivas sobre algo que ela queria muito que acontecesse na vida dela. Ela queria ir morar nos Estados Unidos. Nessa ocasião, ela tinha 17 anos e eu 14. Foi nesse ano que tive o meu primeiro contato com uma das técnicas da lei da atração, que nessa época ainda não era conhecido como lei da atração, e sim física quântica. A física quântica e a lei da atração não são a mesma coisa, mas têm algumas semelhanças que fazem sentido juntas. A primeira semelhança é que na física quântica, um elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo até ser observado. Na lei da atração, isso lembra a ideia de que nossa atenção e pensamentos criam a nossa realidade. A segunda semelhança é que tudo é energia e vibração. E a lei da atração diz que aquilo em que focamos cresce, pois emitimos uma frequência que atrai coisas parecidas. A terceira semelhança é que na física quântica, partículas podem estar conectadas, mesmo a grandes distâncias, o que pode se relacionar na lei da atração com a ideia de que tudo no universo está interligado. 2 anos depois da minha irmã ter começado a ouvir as fitas com afirmações positivas, o sonho dela se tornou realidade. Ela foi morar nos Estados Unidos. Ela manifestou o que ela queria que acontecesse na vida dela, ouvindo as afirmações positivas quando ela ia dormir. Hoje, mais de 30 anos depois, ela continua morando lá, constituiu família e é cidadã americana. Comecei a ficar interessada pelo assunto, pois vi que o que ela tinha praticado com as afirmações positivas
sendo ouvidas na hora de dormir, havia dado certo. Ela tinha manifestado o que ela desejava. Porém, em 1992, não se tinham muitas informações disponíveis, como se tem hoje em dia, não tem nem comparação. O conceito de lei da atração tem raízes antigas, mas ganhou popularidade apenas em 2006, com o livro e o filme O Segredo, escrito por Rhonda Byrne. Esta obra definitivamente popularizou a lei da atração globalmente, ligando-a à física quântica e o desenvolvimento pessoal. A obra O Segredo foi influenciado por filosofias espirituais, pelo novo pensamento e pelo movimento da metafísica moderna. Como eu ainda era uma adolescente, continuei vivendo minha vida. Não fui atrás de descobrir mais a fundo sobre essas manifestações da minha irmã, até porque a internet só se popularizou no ano de 2000, mas ainda assim poucos tinham acesso a ela e ainda não existiam todas as ferramentas que temos hoje. Desde aquela época, minha vida já dava sinais de que algo especial acontecia comigo. Meus pais sempre comentavam que tudo parecia dar certo para mim, mesmo sem eu fazer nada de diferente. Eu era apenas uma adolescente comum, cheia de inseguranças e timidez, como qualquer outro adolescente. No entanto, de alguma forma, as coisas sempre fluíam ao meu favor. Eles até brincavam dizendo que eu tinha a bunda virada para a lua, uma expressão usada para descrever alguém que tem muita sorte. Naquele tempo, eu nem achava que era tão sortuda assim. Foi só anos depois, ao estudar a lei da atração, que tudo começou a fazer sentido. Percebi que, desde criança, eu vivia imersa no mundo da imaginação, criando histórias e visualizando cenários na minha mente sem esforço nenhum. E sem saber, eu já manifestava tudo aquilo que habitava o meu mundo paralelo. A minha realidade nada mais era do que um reflexo dos meus pensamentos e sentimentos mais profundos, provando que a imaginação e a energia que emitimos tem um poder muito maior do que podemos imaginar. E como eu manifestei o meu marido dos sonhos, imaginando ele também. Em 2006, eu tive acesso ao livro O Segredo. Para mim, foi como encontrar um tesouro escondido. Era como se eu tivesse descoberto realmente o segredo do sucesso. O título condiz exatamente com o sentimento que eu tive na época. Comecei a estudar, fazer muitas anotações no caderno e a praticar a visualização de forma consciente, pois antes mesmo de ler sobre o assunto, eu já manifestava sem perceber. As respostas às minhas visualizações eram tão rápidas que, por vezes, cheguei a me assustar com a precisão das manifestações. Na época, tudo acontecia de forma tão intensa e acelerada que eu decidi dar um tempo na prática. Lembro-me de refletir sobre a importância de ter total clareza ao visualizar um desejo, com todos os detalhes bem definidos. Eu percebi que, se o pedido fosse feito de qualquer jeito, ele até poderia se realizar, mas talvez de uma forma inesperada ou com resultados diferentes do que eu realmente desejava. Me lembro que achei meio perigoso e parei com a prática da visualização consciente. Mas, no início de 2014, chegou até as minhas mãos o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Depois de lê-lo a primeira vez, eu percebi que ali estava escrito o passo a passo, a maneira correta de praticar a visualização consciente para que eu tivesse os resultados desejados das minhas manifestações, sem que eu tivesse medo dos resultados. Esse livro passou a ser o meu livro de cabeceira e o é até hoje, juntamente com o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E foi aqui, depois de compreender como aplicar de forma segura a visualização consciente, que eu manifestei o meu marido. Mas como de fato eu o atraí na prática. Antes de contar como foi todo o processo, deixa sua curtida e compartilha com quem precisa saber sobre esse assunto. Eu tenho certeza
que você vai ajudar muito essa pessoa. Em janeiro de 2014, já separada do meu primeiro marido há 10 anos, eu estava exausta de conhecer novas pessoas e me envolver em relacionamentos sem propósito. Foi então que comecei a ler o livro Quem Pensa Enriquece. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A cada capítulo, eu sentia minha mentalidade evoluir, até que tomei uma decisão muito importante. Não sairia mais com ninguém e usaria meu tempo livre para me dedicar ao meu autoconhecimento. E assim eu fiz. Na mesma época, me vi diante de outra grande escolha: me mudar para o meu primeiro apartamento, novinho, comprado na planta, ou continuar morando na casa dos meus pais, onde já estava há 2 anos. Mas tinha um problema. Eu havia sido demitida do banco onde eu trabalhava e não tinha uma renda fixa garantida. Meu novo apartamento estava reformado exatamente do jeitinho que eu queria. Mas será que era o momento certo de me mudar, mesmo sem estabilidade financeira? A compra do meu primeiro apartamento também foi uma manifestação minha. E eu posso contar essa história em outro vídeo. E se você quiser, comenta #apartamento para eu saber. A resposta veio de Deus de forma clara. Decidi seguir meu coração e me mudar. E para minha surpresa, no exato dia da mudança, eu recebi uma ligação de outro banco me oferecendo uma nova oportunidade de emprego. Aceitei na hora. Naquele instante, algo dentro de mim se transformou e uma chave se destravou na minha mente. Foi aí que a frase "coloca o pé, que Deus coloca o degrau" fez total sentido para mim. A lei da atração e a fé estão profundamente conectadas. E quando você confia no processo, o universo responde. Isso me deu mais certeza ainda que eu estava fazendo tudo da forma correta. Foi só aí que comecei a imaginar o homem perfeito para mim. Ele tinha que ser bem alto, mãos grandes, costas largas e nariz grande. Era esse o perfil de homem que eu queria para mim, com essas características físicas. O relacionamento tinha que ser leve e pleno, como eu era. Como eu já gostava muito de viajar e conhecer novos restaurantes, ele precisava ser meu companheiro nas minhas aventuras também. Tinha que ter hábitos saudáveis e valorizar a família. E claro, ele teria que me amar muito e ser muito leal a mim. Depois de definir com muita clareza todas as características físicas do relacionamento e tudo que eu queria viver na minha vida amorosa, eu comecei a criar historinhas com esse perfil de homem. Todo o meu tempo de mente vazia, eu imaginava nós dois indo viajar, saindo juntos para conhecer um novo restaurante, sempre de mãos dadas, sempre juntos, rindo e felizes. Cada dia era uma nova história que eu imaginava no meu mundo paralelo. Bastava eu estar faxinando o apartamento, lavando uma louça, tomando sol na piscina, dirigindo para o trabalho ou voltando dele, ou indo para a cama dormir, lá estava eu inventando mais uma história com o homem dos meus sonhos. A sensação que eu tinha é que eu realmente estava vivendo essa realidade. Eu me via muito feliz, plena, tranquila. Eu não sentia mais nenhuma outra necessidade, nem a de sair e conhecer outras pessoas. Eu estava cuidando da minha casa e sempre imaginando o meu homem dos sonhos ali comigo, compartilhando momentos felizes e de conquistas juntos. Tudo era muito real, como se fosse verdade mesmo. Conforme o tempo passava, eu queria mais e mais ter tempo livre para entrar no meu mundo paralelo, para viver minhas histórias amorosas com o homem dos meus sonhos. Eu comecei a imaginar essas histórias em janeiro de 2014 e 9 meses depois, o homem dos meus sonhos manda uma mensagem no meu WhatsApp. Isso mesmo que você ouviu. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp em uma sexta-feira à noite em que eu estava em casa curtindo a minha própria companhia, plena e feliz. Naquele momento, eu nem havia me dado conta de que ele era o homem dos meus sonhos, das histórias que eu imaginava.
quando estava com a minha mente vazia. Porém, mesmo não tendo noção do que estava acontecendo, de uma única coisa eu sabia. Esse homem que havia me mandado mensagem em uma sexta-feira à noite tinha sido o menino mais lindo do colégio onde eu estudei. Exatamente isso. Eu atraí o menino mais lindo do colégio. Eu não tinha contato nenhum com ele, nem éramos amigos. Tínhamos apenas estudado juntos no ensino médio há mais de 20 anos atrás. Durante todo o ensino médio, ele namorava uma outra colega de classe e por esse motivo eu sempre fiquei distante, só o admirando. Ele era o menino mais lindo do colégio e, de repente, esse homem estava me mandando uma mensagem no meu WhatsApp em uma sexta-feira à noite. E você quer saber quais eram as características físicas dele? Se prepara, você não vai acreditar. Ele tem 1,90 m de altura, tem costas largas, tem mãos grandes e nariz grande. Sim, exatamente as mesmas características que eu imaginava nas minhas histórias dentro do meu mundo paralelo. Em menos de um mês depois da primeira mensagem que ele me mandou, ele me pediu em namoro e estamos juntos há mais de 10 anos. Nosso relacionamento é leve e pleno, do jeito que eu imaginava. E sabe do que mais? Não era só eu que o imaginava, ele também me imaginava. Porém, no caso dele, ele não sabia do poder da lei da atração. Ele não sabia que, imaginando a mulher dos sonhos dele, era isso que ele atrairia. Ele também imaginou uma mulher com as minhas características. E depois de conversarmos sobre tudo isso, compreendemos que nós dois usamos a lei da atração para manifestar nossos parceiros amorosos. Eu sou a mulher dos sonhos do homem dos meus sonhos. E isso é real até hoje. Nós nos curtimos muito com a mesma intensidade do início. Com base na minha experiência de vida e em todas as manifestações que eu já vivi e continuo vivendo, eu posso afirmar com toda certeza que a nossa imaginação e a nossa fé são poderosas ferramentas na criação da nossa realidade. Quando usamos a imaginação de forma consciente, somos capazes de visualizar com clareza o que desejamos, criando uma imagem mental vívida de tudo o que queremos conquistar. Essa prática ativa o nosso poder criativo e envia sinais claros ao universo sobre nossas intenções. A lei da atração é uma expressão desse poder. Ela nos ensina que semelhante atrai semelhante. Ou seja, aquilo em que focamos com intensidade e emoção se manifesta em nossa vida. Nossa mente tem o poder de materializar aquilo em que acreditamos e sentimos com a maior fé. A fé, por sua vez, é a confiança inabalável de que o que desejamos já está em nosso campo energético, aguardando para ser revelado. E o mais importante, tudo depende de nós. Perceba, eu mudei a forma como eu pensava, eu mudei a minha mentalidade, eu evoluí. Isso significa que eu estive em movimento o tempo todo. Nós somos os criadores da nossa própria realidade. Nossa vida não é responsabilidade de outra pessoa. Ao unir a imaginação à fé, conseguimos alinhar os nossos pensamentos, sentimentos e ações em direção aos nossos objetivos. Cada vez que temos a clareza de que somos merecedores de nossas conquistas, a lei da atração age de forma ainda mais eficaz, trazendo o que desejamos para o nosso mundo físico. Acredite, o universo está sempre pronto para nos entregar aquilo que realmente acreditamos e imaginamos com o coração. Tudo o que você cria dentro se materializa fora. Foi assim que eu manifestei o meu marido dos sonhos. Já aconteceu algo parecido com você? Compartilhe aqui com a gente. Amamos conhecer histórias reais de manifestações. E para saber mais sobre esse assunto, clica no vídeo que aparece na tela. Um beijo e até o próximo vídeo.